Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Nájila, eu trago conteúdos relacionados ao vestibular da UFSC. Estamos resolvendo a prova de matemática de 2020 e vamos começar a questão 27. Proposição número 1. Uma loja oferece um celular em duas formas de pagamento: à vista por R$ 850 ou a prazo com uma entrada no valor de R$ 100 e uma prestação no valor de R$ 900 30 dias após a compra. A taxa de juros mensal cobrada pela loja é inferior a 20%? Vamos dar uma analisada aqui nos nossos dados. Então, se a pessoa pagar à vista, ela pagará R$ 850. Já a prazo, a pessoa pagará uma entrada de R$ 100 mais um valor de R$ 900 30 dias após a compra. Então, ela tá pagando no total aqui R$ 1.000, tá? Então, 100 mais 900. Só que ele quer saber quanto de juros foi cobrado. Então, vamos pensar se não tivesse juros. Se não tivesse juros, 30 dias depois, a pessoa teria que pagar quanto? Se tem que somar 850, se ela já pagou 100, se fosse sem juros, ela pagaria R$ 750, certo? Esse seria o valor sem juros que a gente teria. Então, quanto de juros em reais a pessoa pagaria nesse caso? Ela pagaria, se a gente subtrair aqui, R$ 150 de juros. R$ 150 de juros. E aí, esse R$ 150, ele representa quantos por cento do valor que a gente teria aqui sem juros? Então, vamos fazer uma continha. Dá pra gente dividir, ó, quando a gente quer saber quanto representa um valor em relação ao outro, eu posso simplesmente montar uma fraçãozinha. 150 em relação ao todo, que é o 150. E eu vou dividir aqui, ó, corta esse zerinho com esse zerinho. Se eu dividir tudo por 5, a gente chega em 3/15. 3/15, eu consigo dividir aqui, ó, 3 dividido por 5 dá 0,02, dá 30, dá 0. Então, dá 0,2. 0,2, uma taxa de 0,2 é a mesma coisa que 20%. Então, a taxa de juros que será cobrada aqui pela loja será igual a 20% e não inferior a 20%. Seria esse o motivo de estar errada a primeira proposição. Muito bem, vamos para a segunda. Ela nos fala o seguinte: se x menos 1, x menos 2, x menos 5 meios é uma PG, uma progressão geométrica, então o décimo termo dessa sequência é 1 sobre 256 avos. Então, vamos dar uma pensadinha aqui. Quando a gente fala que os números estão em PG, eu posso montar um cálculo dizendo, se eu tiver, por exemplo, assim, A1, A2 e A3. Eu posso dizer que A2 sobre A1 é a mesma coisa que A3 sobre A2. E eu vou fazer exatamente isso aqui para tentar encontrar o valor de x. Então, eu vou fazer x menos 2 divido por x menos 1, porque a divisão entre um número e o seu antecessor é a raiz, né? Por isso, como eu tô igualando as raízes, então por isso que a 2 sobre a 1 eu vou ter a raiz e a 3 sobre 2 eu vou ter a raiz, que são iguais. Então, x menos 2 sobre x menos 1 é igual a x menos 5 meios dividido por x menos 2. Muito bem, agora que eu tenho isso, eu vou multiplicar aqui cruzado para tentar encontrar o valor de x. Então, vamos lá, multiplica cruzado, a gente vai ter x menos 2, que multiplica x menos 2, igual a x menos 1, que multiplica x menos 5 meios. Aqui eu tenho aquele segundo caso de produto notável, quando eu tenho a menos b ao quadrado. É o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ah, não entendi como é que faz isso. Pode fazer por propriedade distributiva aqui, vai chegar na mesma expressão. Igual. Aí, aqui a gente vai fazer a distributiva, x vezes x, x ao quadrado, com um pontinho ali,
x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 5 meios, menos 5x sobre 2, menos x mais 5 meios. Então, chegamos aqui. Agora, a gente vai tentar juntar o que conseguir, ó. Eu consigo tirar esse x quadrado com esse x quadrado. Menos 4x mais 4 igual. Se eu juntar esses dois termos, a gente chega, ó, menos 5 meios de x menos x. Tudo aqui tira o mínimo, que é 2. Ficaremos com menos 5 menos 2x, que dá menos 7x sobre 2, tá? Então, vai ficar aqui menos 7x sobre 2 mais 5 meios. Usem bastante os cantinhos da prova para fazer esses cálculos, esses rascunhos, para não ficar tudo amontoado, né, na prova e confundir um pouco na hora da... deixar um pouco mais claro para vocês. Então, a gente chegou nessa expressão. Aqui, como os dois termos estão dividindo por 2, eu vou passar esse 2 multiplicando lá para o outro lado. Então, a gente fica com menos 8x mais 8 igual a menos 7x mais 5. E agora tá bem tranquilo de resolver, né? Eu vou passar esse menos 8x, vou colocar lá para o lado positivo. Então, a gente vai ter menos 7x mais 8x. E desse lado, a gente vai ter 8 menos 5. Então, 3 igual a x, né? Então, x vale 3. Achamos o valor de x. Agora que a gente achou o valor de x, a gente consegue achar a nossa expressãozinha, como é que funciona a nossa PG. A nossa PG será x menos 1, então 3 menos 1 dá 2. 3 menos 2 dá 1. X menos 5 meios, 3 menos 5 meios, se você fizer aqui, a gente chega em 6 menos 5 sobre 2, a gente chega em meio. Então, a gente já conseguiu visualizar a nossa PG. Qual que é a razão da nossa PG? O que está acontecendo de cá para cá? Eu tô multiplicando por meio, 1 sobre 2. Ou tô dividindo por 2, ou multiplicando por meio. Então, a minha razão dessa PG é meio. 2 vezes meio dá 1. 1 vezes meio dá meio. E assim por diante. Então, essa é a minha razão. O primeiro termo é 2. E agora, ele quer o 10º termo da nossa PG. Então, vamos calcular o 10º termo. Então, vai ser o a gente tem a fórmula lá no formulário, que é a n igual a 1 vezes a razão elevado na n menos 1. É só a gente aplicar aqui, agora com os dados que a gente tem. O an, então, é o A10 que eu quero descobrir. O primeiro termo vale 2. A nossa razão vale meio. O número de termos é 10, porque eu quero o 10º termo. Então, 10 menos 1 dá 9. Então, o nosso A10 será 2 vezes meio elevado a 9. 1 elevado a 9 é 1, e 2 elevado a 9 é 512. Então, a gente vai ficar com 2 vezes 1 sobre 512. Isso aqui vale 1 sobre 256, né? A gente simplifica aqui. Então, o nosso 10º termo da PG é 1 sobre 256, que foi a resposta aqui, o que foi proposto. Então, certíssima a proposição número 2. Muito bem. Agora, vamos para 4. Se a n é uma progressão geométrica de termos positivos e razão q, então a sequência ln de an sobre 2 é uma progressão aritmética de razão lnq. Essa é a alternativa que as pessoas saem correndo, né? Mas não é difícil, é só a gente fazendo por etapas. Então, a melhor coisa aqui pra gente começar é propor uma PG de termos positivos, tá? Então, vamos propor uma progressão aqui. Vou dizer que nós temos, então, começar com 4 e a nossa razão vai ser 3, certo? Como é uma PG, eu vou multiplicando por 3. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36, e assim por diante, tá? Então, temos um exemplo aqui da nossa PG. Aí, ele tá falando assim que o ln de an sobre 2, tá? O ln é o logaritmo natural, tá? Mas é como se fosse um log, só que onde a gente vai ter a base, nossa base não vai ser a base decimal, vai ser e. Mas, para a gente interpretar, primeiro eu vou usar como se fosse o log decimal
que é o mais usual para vocês entenderem, tá? Então, ele quer saber se o log de AN sobre 2, então, AN sobre 2, eu vou dividir todos os termos por 2. Então, esse termo aqui por 2 vai dar 2. Esse termo por 2 aqui, a gente chega em 6. Esse termo aqui por 2, a gente chega em 18, tá? Então, ele tá falando que isso aqui vai ser uma PA de razão ln de quê? Que é a nossa razão. Nossa razão aqui vale 3, né? Que a gente tá multiplicando sempre por 3. Então, vamos dar uma pensada aqui, uma analisada aqui nos logs. O que que tá acontecendo de um log para outro? Então, a gente tem aqui o log de 2, 6. Ele foi, a gente pegou o 3 e multiplicou por 2, né? Então, como se fosse log de 3 vezes o nosso número, o primeiro termo aqui que é 2. Quem que é o log de 18? É o multiplicar 3 vezes o anterior. Então, o que está acontecendo aqui, ó? A gente pode representar uma multiplicação de logs, a gente pode abrir numa soma. Log de 3 mais log de 2. Aqui ficaríamos com log de 3 mais log de 3 mais log de 2. O que está acontecendo de um termo para o outro? Vocês concordam que a gente está somando mais log de 3? Quando a gente vai de um termo aqui para outro? Então, o que que vai acontecer? A minha razão realmente vai ser o log da minha razão. Aqui, agora vocês, só para voltar para nossa questão, aqui ele falou ln, é substituir tudo que está por log por ln. ln nada mais é que o logaritmo com a base e, tá? Então, não se desesperem com ln, vocês podem usar log para fazer essa análise. Então, o que que vai acontecer? Realmente ela vai ser verdadeira, porque se tornará uma PA, uma progressão aritmética, com a razão log de... a razão da PA será o log da razão da PG. Isso foi um pouco confuso, mas é isso aí. Então, a 4, verdadeira. Alternativa número 8. Se o primeiro termo de uma progressão aritmética é 3, o último termo é 33 e o número de termos é igual à razão, então a soma de todos os termos da progressão é 108. Vamos extrair os dados aqui. A gente tem que o primeiro termo vale 3 e o último termo, eu não sei quantos termos tem a minha progressão, é 33. E ele nos deu uma informação importante, falou que o número de termos é igual à razão, n igual a r. Quando a gente fala em PA, a gente usa a letra R como razão. Quando for PG, a gente usa o quê? E aí ele quer saber a soma dos termos da progressão. Para eu saber a soma dos termos, eu preciso saber quantos termos tem a minha progressão. E para isso, eu vou usar a fórmula do termo geral, que está lá no formulário, que é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. O último termo aqui é 33, o primeiro termo é 3. Como n igual a r, eu vou escrever assim, ó, n menos 1 vezes n, 33 igual a 3 mais n quadrado menos n. Vou zerar aqui o lado esquerdo, então ficará n quadrado menos n, o 33 passa negativo, então ficará menos 30. Equação do segundo grau. Vocês podem resolver por Bhaskara, tranquilamente, achar o delta, fazer x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ou vamos tentar por soma e produto. Eu gosto muito de soma e produto, que é soma igual a menos b sobre a, e o produto das raízes é sobre a. Então, a soma das raízes, menos b sobre a, lembrando que o a é 1, o b vale menos 1 e o c vale menos 30. Então, a soma será 1, e o produto, menos 30 sobre 1, menos 30. Quais dois números multiplicados dão menos 30 e somados dão 1? A gente tem que ser números próximos, né? Então, aqui a gente vai ter o 6, o 5, 6 vezes 5 dá 30. Um deles tem que ser negativo, que é o menos 5. E 6 menos 5 dará 1, que é a nossa soma. Ai, não sei como é que faz por soma e produto, não entendi essa parte. Faz por Bhaskara que vai dar o mesmo resultado. Vai dar 6 e menos 5. Podem testar que vai dar certo. Então, a gente tem o 6 e o menos 5 como raízes, só que o que vai acontecer? Eu não posso ter o n, que é o número de termos, números negativos. Então, eu vou desconsiderar o menos 5, eu vou considerar somente o 6. Tá? Então, o 6, eu sei que agora o número de termos na minha PA é 6. Sabendo que é 6, agora eu quero saber a soma. A soma é a1 mais a n vezes n,
sobre 2, essa é a fórmula da soma da nossa PA. Então, a gente vai ter aqui, ó, vai somar o primeiro termo com o último, multiplicar pela quantidade de termos e dividir por 2. Então, a gente vai ter aqui 3 mais 33, 36, vezes 6 sobre 2. Então, a gente vai chegar aqui em 108. Então, a soma dos termos dessa PA é 108, que é o que foi proposto aqui na questão. Então, realmente vai ser verdadeira a 8. Muito bem. Agora, vamos para 16 e última, uma questão mais curtinha, né? Foi até 16. Se A e B pertencem ao conjunto dos números reais com B diferente de zero, então a raiz de A sobre B igual a raiz de A sobre raiz de B. Aqui ele colocou B diferente de zero porque eu não posso ter divisão por zero, né? Então, ele está excluindo essa possibilidade já. Então, a raiz de A sobre B é igual a raiz de A sobre raiz de B. Quando a gente fala em raiz, para a gente dizer que isso aqui é verdadeiro, a gente tem que testar umas possibilidades em que pode dar errado. Quando a gente fala em raiz, a gente não pode ter raiz de números negativos no conjunto dos números reais. Então, vamos testar números negativos. Por exemplo, eu vou considerar que o A vale menos 4 e o B vale menos 2, tá? Dois números negativos. Raiz de menos 4 sobre menos 2, eu vou ter aqui raiz de 4 sobre 2, que vai dar 2. Eu vou ter aqui raiz de 2, né? Menos com menos vai dar mais. Agora, se eu colocar raiz de menos 4 dividido por raiz de menos 2, né? Ele falou para fazer junto e depois separado aqui. Agora, eu vou ter um problema muito grande, porque eu não posso ter raiz de número negativo no conjunto dos números reais. Então, isso vai ser diferente disso, certo? E não igual. Então, a gente tem essa situação ela vai ser verdade quando a gente tiver números positivos, tá? Mas a gente tem que sempre testar o que pode dar errado, né? Para não generalizar as afirmações, ok? Então, a 16 ficamos como falsa. Então, as verdadeiras foram a 8, a 4 e a 2. Então, o gabarito da questão 27 ficou em 14. Pessoal, muito obrigada por acompanhar o vídeo e acompanhar o canal. Não deixa de se inscrever e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!